Meirelles tem muita experiência. Nosso convidado de hoje já foi presidente do Banco Central. Também teve uma carreira muito bem sucedida no setor privado. Agora, como ministro da Fazenda, a principal missão era tirar o Brasil da pior recessão dos últimos tempos. E, para isso, a reforma da Previdência era prioridade. Com a intervenção no Rio de Janeiro, como fica agora? Quais são os planos do governo? Eu e o Mauro Taliaferri agradecemos muito as participações que vocês nos enviaram pelo Twitter. Temos essas questões e muitas outras que você nos ajudou a formular e que a gente passa a fazer a partir de agora para o ministro Henrique Meirelles. Boa noite, Mariana. Boa noite, ministro. Boa noite. A primeira pergunta é exatamente sobre a intervenção no Rio de Janeiro. O senhor fez parte daquela reunião que tomou essa decisão. O senhor tem mais algum detalhe sobre como vai ser feita essa intervenção? Olha, é uma intervenção federal administrativa, isto é, a segurança do Rio passa a se subordinar ao general Braga Neto, que é o comandante militar da região leste, e a partir daí ele tem um acesso direto a todos os órgãos federais e uma visão direta de intervenção militar, mas é uma intervenção civil. Apesar dele ser um general e ter toda a disciplina e a visão de segurança da sua experiência. Mas é algo muito eficaz, muito forte e significa a disposição, de fato, de enfrentar o problema da segurança no Brasil, que sabemos é um problema gravíssimo. No Rio de Janeiro é o mais agudo, mas atinge várias regiões do país. É um problema grave no Brasil, agudo no Rio de Janeiro e que vai ter um custo. Já ficou decidido de onde vai sair o dinheiro para a intervenção no Rio? Quanto vai custar e de onde vai sair? Como reorganizar a conta? Olha, o Exército e as Forças Armadas, no geral, estão fazendo exatamente esta avaliação para ver dentro do orçamento das Forças Armadas, não é? O que existe para esse tipo de ação e o que vai exatamente ser consumido nesta intervenção. A princípio, não é tão relevante porque não haverá um uso intensivo de tropas federais. É uma intervenção administrativa, o Estado do Rio continua a pagar as forças de segurança, polícia civil, polícia militar, etc. Uma das questões que também interfere na questão da segurança é a corrupção no meio policial. O general vai ter toda a autonomia para, a partir de um serviço de inteligência, escolher as pessoas que serão retiradas de postos onde já não conseguem mais exercer o trabalho de maneira eficiente? Certamente. O general tem autonomia total e responsabilização total. Portanto, ele é um profissional muito experiente, sério, competente e vai montar a equipe que ele julgar necessária e suficiente para cumprir a sua missão de uma forma bem-sucedida, uma vez mais na sua carreira. Ministro, eu acompanhei as sessões tanto da Câmara quanto do Senado, em que o decreto foi analisado pelo Congresso, e mesmo os aliados do governo reconheciam que o decreto ele era necessário, mas ele veio não acompanhado de um plano e também das fontes de financiamento. Não teria sido melhor se o governo especificasse de onde vai sair esse dinheiro para custear essa intervenção? A gente sabe que a Polícia do Rio de Janeiro está sucateada, as finanças do Rio de Janeiro estão em condições bastante graves. O governo não faltou detalhar um pouco melhor isso? São duas coisas diferentes, né? Em primeiro lugar, a necessidade de ação imediata. Pela agudização da crise no Rio, criou a necessidade de uma ação imediata, o que foi feito. A segunda etapa, aí conduzida pelo general Braga Neto, interventor, que é essa etapa do planejamento do que vai ser feito, de como vai ser feito, etc. Ele tem total autonomia para isso. Essa é a primeira parte. A outra é a questão fiscal financeira, não é? Isto é parte, pagamento da polícia e etc., equipamentos, é parte de toda a questão financeira do Estado do Rio de Janeiro, né, que é maior, inclusive, do que essa, atingiu a todos os setores. E para isso nós trabalhamos já durante vários meses, foi feita uma lei de recuperação fiscal, o Rio de Janeiro já se enquadrou nessa lei, já apresentou um plano de recuperação, foi aprovado pela Fazenda, aprovado pelo presidente da República. Isto já está em execução, o Rio de Janeiro já fez o primeiro empréstimo baseado
e ao amparo dessa lei, já recebeu 2,8 bilhões de reais, visando exatamente pagar essas despesas todas, além de outras, mas principalmente segurança, e isto vai continuar. Isto é, existe outra operação de royalties de petróleo que o Estado está fazendo. Essa de 1 bilhão. Isso aí eles estão negociando, evidentemente, com os investidores qual será o valor que esses royalties são capazes de gerar, em primeiro lugar. Não é algo que tem, esse caso, uma participação direta do Tesouro, mas a normatização foi feita por nós e o presidente da República estará despachando, possivelmente, logo, proximamente, se já não, possivelmente terá feito isso a essa altura, e isso faz parte de um plano maior, inclusive de uma moratória, isto é, uma suspensão do pagamento da dívida do Rio de Janeiro com a União e uma série de outras coisas, privatização da Companhia de Saneamento, etc., que visa exatamente dar condições ao Rio de pagar em dia o salário dos policiais, dos equipamentos e todas as demais despesas de segurança e outras despesas. Em resumo, são dois planos paralelos, mas o plano fiscal e financeiro está andando e andando de uma maneira vigorosa. Bom, eu não sei se o senhor sabe, mas no Twitter tem vários especialistas, né? As pessoas sabem tudo nas redes sociais. E a gente tem também algumas sugestões. A Tela Seduzente manda uma sugestão. Ela diz o seguinte: se é para reequilibrar as contas, por que abrir mão de 1 trilhão, aqueles 40 bi anuais, para as empresas, das empresas de petróleo no Rio de Janeiro? Bom, nós precisamos de ver exatamente ao que exatamente ela está se Ela está referindo. falando de renúncia fiscal. A Tela Seduzente também usa aqui outras coisas de renúncia fiscal. Ela diz, por que a renúncia fiscal? Por que não acabar com isso para reequilibrar as contas? São Por que várias, grandes empresas ganham prioridades? Pois não. Nós estamos tratando aqui da crise fiscal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio. E a questão fiscal do Estado do Rio é total objeto de decisão do Governo do Rio e da Assembleia Legislativa do Rio. O que nós fizemos, exatamente com o plano de recuperação fiscal do Rio, é exatamente demandar, e eles estão cumprindo, a redução de subsídios já existentes ou que venha a existir. Do ponto de vista do Governo Federal, e as renúncias fiscais do governo federal, etc., são, evidentemente, objeto e parte de todo o plano de ajuste fiscal do governo federal que nós estamos endereçando e qualquer renúncia fiscal que venha a ser analisada, porque são renúncias fiscais concedidas e que podem vencer e aí sim são analisadas por nós. Nesse caso, temos que ver rigorosamente se houver alguma renúncia, o que o país vai ganhar com isso em termos de maior produção, maior emprego, mais renda para a população e mais outros impostos que venham a compensar isso. Em resumo, a análise do ponto de vista federal é rigorosa e sempre se pode tomar uma atitude, por exemplo, fazer um determinado incentivo a uma indústria específica, se isso for gerar, de fato, um aumento de produção, um aumento do emprego e um aumento da renda. E é verdade que muitos desses projetos e dessas renúncias no passado não foram eficazes, não gerou aumento de emprego e renda. Mas essas estão sendo, na medida que vencem, não são renovadas. E aquilo que for renovado será muito bem analisado. Só insistindo ainda na questão da intervenção do Rio de Janeiro, porque para a gente até esclarecer as pessoas, até a pergunta do Alexandre Santos, ele pergunta o seguinte: educação e saúde serão prejudicados? E como é que fica a segurança dos demais estados? Terão cortes? Porque as pessoas estão acreditando que verbas de outros setores, de outras áreas, serão destinadas para a segurança no Rio de Janeiro. Isso tem algum risco disso acontecer, ministro? Não há esse risco de maneira nenhuma. Como eu disse, o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro é um plano separado, que já estava em andamento. Não é? Existem recursos novos, principalmente recursos de empréstimos do Rio, usando garantia de receita de petróleo futura e receitas da privatização da Companhia de Saneamento, diminuição dos subsídios. Tudo isso é que está gerando a receita extra
para reequilibrar a situação do Rio. Não há, até o momento, nenhum aporte de verba federal para o Rio de Janeiro que possa preocupar os outros estados. A despesa específica de eventuais intervenções de tropas federais no Rio, aí vamos ver até que ponto as Forças Armadas já têm isso no orçamento ou não. Mas esse risco não existe. Que bom esclarecer isso, porque as pessoas também estão preocupadas agora que essa intervenção do Rio depois se estenda para outros estados. Isso pode acontecer? Olha, apenas se o Estado, em primeiro lugar, estiver de fato numa calamidade financeira e de segurança pública, e se o próprio Estado participar dessa decisão. Não é? Nós já tivemos situações muito graves que analisamos no passado, seja o caso do Espírito Santo, seja o caso do Rio Grande do Norte e outros, e não houve intervenção, não chegou nesse ponto. O problema do Rio de Janeiro é, como falamos, a agudização, quer dizer, o assunto ficou tão grave, tão agudo e tão sério e ameaça a segurança das pessoas tão grande que foi necessária uma intervenção, mas uma intervenção administrativa, isto é, uma mudança de comando para assegurarmos que teremos uma gestão efetiva, séria e de melhor uso dos recursos públicos das forças de segurança para combater o crime no Rio de Janeiro. Quando vocês estavam discutindo naquela reunião com o presidente Temer essa intervenção no Rio de Janeiro, já se sabia que uma intervenção num outro estado ia suspender qualquer alteração que se desejasse fazer na Constituição. Isso foi levado em consideração? Assim, qual foi a sua reação ao saber que a reforma da Previdência ia ficar parada? Olha, evidentemente isso preocupou muito, né? Isso, inclusive, fez com que qualquer proposta de intervenção fosse analisada com muito cuidado. Já houve, inclusive, proposta de intervenção no Rio de Janeiro por ocasião das Olimpíadas, né? Naquele momento decidimos não fazer, inclusive porque teria diversas consequências, inclusive esta, e conseguimos evitar isso através de um aporte de recursos especificamente para a segurança da Olimpíada, etc., que funcionou, aliás, muito bem. E temos evitado isso também em outros estados. No caso do Rio de Janeiro, foi uma situação de extrema necessidade. Então, foi uma decisão de emergência. E existiu um presidente da República do Brasil, uma época, ainda na década de 20, etc., chamado Washington Luiz, que ele dizia na época: governar é construir estradas. Hoje, eu posso fazer uma outra frase, parafraseando essa, dizendo o seguinte: governar é definir prioridades. E é disso que nós estamos falando. A Previdência é fundamental, é vital, será feita no Brasil, porque é inevitável. Agora, uma crise de segurança com risco de vida tem que ser tratada imediatamente. Mas será feita no Brasil a reforma? Será feita esse ano, por exemplo, como se esperava? Não sei se será feita esse ano. Nós acreditamos que é possível, se a questão de segurança do Rio permitir o levantamento da intervenção antes do final do ano, que possibilitasse ainda uma votação da reforma da Previdência esse ano. Agora, por que eu digo que será feita? Porque, se nós olharmos outros países que estavam numa situação similar do Brasil e não fizeram, os países quebraram e a Previdência quebrou. A Grécia, por exemplo, num certo momento, parou de pagar as aposentadorias dos já aposentados. E foi mais longe, para retomar o pagamento, cortou o valor da aposentadoria dos já aposentados. Não foi suficiente mais uma vez, não foi duas vezes, cortou 14 vezes. Isso é uma tragédia, não é possível isso. Então, nós não vamos chegar lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a reforma da Previdência é uma necessidade matemática. Isto é, chega uma hora em que o país inteiro começa a trabalhar para pagar a Previdência e uma hora quebra. Então, nós vamos evitar isso, portanto, eu digo, será feito cedo ou tarde. Quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque será uma reforma mais moderada. Se demorar demais, terá que ser uma reforma dura, como foi feito em outros países. Pense numa derrota para o governo. O senhor considera que isso foi uma derrota, o fato de não ter conseguido esses 308 votos em tempo hábil antes de ter que decretar a intervenção no Rio? Não, porque a intervenção no Rio foi imprevista. Ninguém previa que o carnaval desse ano já teria aquela crise de segurança no Rio de Janeiro.
A crise de segurança do Rio já vem há muito tempo, etc., mas não nesse nível que chegou de ameaça à vida das pessoas coletivamente. Então, no momento que chegou, isso é emergência, se atende e se resolve. Mas então, eu acredito que no dia que a Previdência puder ser votada com a suspensão da intervenção, deverá ser aprovada, na minha opinião. O senhor acha que tem que fazer uma suspensão da intervenção para votar a Previdência quando tiver os votos? Não, eu acho que a suspensão tem que ser definitiva. Se pensou nessa hipótese, sim, mas mediante a análise de juristas do governo e de fora do governo, principalmente do governo, concluiu-se que teria riscos judiciais isso, de ser muito questionada a própria votação da reforma na Justiça. Então, a conclusão é que tem que ser, de fato, resolver a questão de segurança do Rio a um ponto de poder se levantar a intervenção e voltar à administração normal do Rio. Neste momento, pode ser votada a Previdência. O senhor acredita que isso possa acontecer ainda esse ano? Sim. Isto seria o resultado de uma ação efetiva, agora, do general e das demais forças de segurança e de apoio do governo federal na administração da segurança do Rio de Janeiro, que permitisse que não houvesse mais necessidade de continuar a intervenção no Rio e, a partir daí, levantada a intervenção com toda a estrutura de segurança já reformulada pelo interventor, nós aí teremos condições, aí sim, de votar a Previdência. Se o governo não tem os votos hoje, no mês de fevereiro, por que ele teria daqui a 6 meses? Olha, existia um esforço grande e nós acreditávamos que até a data da votação nós teríamos conseguido os votos. Quer dizer, é um processo normal, é uma votação difícil, é um tema controverso em qualquer lugar do mundo, em que não existia um país em que foi aprovada a Previdência, todo mundo declarando voto favorável com antecedência. Não, sempre é um processo de luta. Existe um grande número de deputados favoráveis, agora faltavam aí 30, 40, 50 votos, dependendo do cálculo de cada um envolvido, porque isso é muito impreciso, mas a expectativa daqueles que estavam envolvidos diretamente é que até a data da votação se conseguiriam os votos necessários e, portanto, até novembro, mais ainda. Mas, no caso, então, depois das eleições? A intervenção vai demandar... Se for levantada a intervenção, se conseguir votar a reforma da Previdência, essa votação seria só depois das eleições. O mais provável, né? E então isso quer dizer que o tema reforma da Previdência passaria a ser um dos temas, e vai passar, de qualquer forma, presentes da campanha eleitoral, da campanha dos governadores também. O senhor acredita que vai ter candidato que vai botar a cara na televisão e vai falar assim, eu vou fazer uma reforma da Previdência? Eu acredito que sim, porque é uma necessidade. E número 2, o número de brasileiros que apoiam a reforma da Previdência está crescendo muito, segundo as pesquisas. Começou muito baixo, já passou dos 40%. E eu acho que isso tende a aumentar, porque é uma questão de esclarecimento da população. A pessoa fica sabendo por que fazer a reforma da Previdência. E agora, primeiro momento, todo mundo é contra. Até o Jefferson Faria aqui no Twitter diz o seguinte, que palavra de esperança o senhor tem para dizer para aqueles que esperavam a reforma da Previdência, inclusive para os mais jovens? Ele é um jovem. Pois é, exatamente, tem toda a razão. É uma esperança que a Previdência seja solvente, tenha condições de pagar a aposentadoria dele e de todos os jovens quando vierem a se aposentar. A esperança é que a reforma vai ser feita, na minha avaliação, e, portanto, a Previdência vai ter recursos para pagar as aposentadorias. E o senhor vai participar dessa reforma da Previdência como ministro ou como presidente? Eu vou tomar a decisão se eu me candidato ou não até o dia 7 de abril. De qualquer forma, o senhor teria toda a coerência do mundo para, numa campanha, defender a reforma da Previdência. Eu acho que o senhor atualmente é o único pré-candidato que pode defender tranquilamente. Eu acho que, em primeiro lugar, como eu disse, a reforma da Previdência está tendo uma aceitação cada vez maior. Segundo, não há nenhum tema que tenha unanimidade, não é? O importante é cada um ter consciência que está defendendo o que é certo para o país e para a população. E as pessoas vão entender isso. São as perguntas do Leandro Fernandes,
se o senhor acha que tem chance. Da Joyce Fadelli, ela quer saber se o senhor se considera preparado para assumir. Um perfil muito engraçadinho chamado Gênio Quadros quer saber se o senhor acha que ganha do Michel Temer. E a Cris Silva quer saber quais seriam as suas propostas no setor de segurança pública se o senhor resolvesse se candidatar à presidência. Olha, eu tomo muito cuidado nas minhas decisões, né? Já tive decisões importantes quando eu dirigi uma instituição no Brasil, fui convidado para assumir o Comando Mundial, fui o primeiro brasileiro a chegar lá na história. Foi presidente internacional do Banco de Boston. E depois da minha estadia lá também nunca houve outro que assumiu um lugar similar numa grande instituição global. E foram decisões que na época me geraram muita dúvida e outros, porque nunca tinha existido um brasileiro naquela posição. E me julguei na época preparado para isso e de fato, felizmente o resultado foi muito bom. Ou no Banco Central, etc. Em resumo, eu tomo muito cuidado nas minhas decisões. E, evidentemente, se a decisão for, de fato, de resolver me candidatar, é porque eu estou considerando que existe, de fato, um preparo, uma experiência suficiente para isso. Mas, evidentemente, que isso aí é uma avaliação de cada um, né? O que interessa é a avaliação da população. Ministro, só uma questão. O senhor deve ter uma lista de condições para se candidatar que vão ter que ser preenchidas ou não para o senhor tomar essa decisão. Que lista é essa? E o fato de o presidente Temer se candidatar ou não é uma condicionante, é um fator que vai condicionar a sua candidatura ou não? Olha, duas coisas aí importantes. Primeiro, em relação a essa questão do presidente Temer, todas as conversas que nós temos tido até hoje, ele tem me incentivado muito a ser candidato, dado sugestões, etc. Ele tem manifestado, inclusive, de fato, muito entusiasmo e tem me encorajado e dado muita força, dizendo, olha, acho importante, vai em frente, etc. Então, esse é um ponto. Segundo, em relação a demais condições, vai depender, evidentemente, de aspectos políticos, né, de apoio, etc. Eu não acredito muito em candidaturas avulsas, que não tenham, inclusive, tempo de se explicar, de mostrar os seus planos na televisão. Mas etc. O senhor vai decidir baseado em pesquisa? Pesquisa é um fator, mas não é o único. Nós já tivemos diversos casos, inclusive recentes no Brasil, de eleições muito importantes em que o vencedor tinha 1% ou até menos nas pesquisas. O senhor vai decidir baseado em alianças? De Prefeitura de São Paulo até. O senhor vai decidir baseado em alianças? Em tempo de televisão? Eu acho que o tempo de televisão é um fator, o apoio partidário que leve a isso é, obviamente, necessário para isso. A pesquisa em si não é tão relevante para aqueles que não têm um alto grau de conhecimento. Aqueles que têm um alto grau de conhecimento, já se candidataram a presidente, etc., já são suficientemente conhecidos, estão baixos nas pesquisas, aí é um motivo já de maior preocupação. Aqueles que têm um nível de conhecimento muito baixo, como mostram pesquisas e resultados de eleição no Brasil e fora, aí é outra história, porque a questão é saber o histórico, a proposta. Aqueles que conhecem o perfil da pessoa, eles votariam dessa pessoa ou não? E aí as pesquisas qualitativas até valem mais para quem não tem um alto grau de conhecimento, onde você apresenta para um grupo de pessoas, o candidato, possível candidato, a história dele ou dela, e aí se mede a reação. Se a reação for boa, isso significa que o potencial de crescimento é muito grande. Isso, às vezes, é muito mais importante do que o percentual de intenção de voto no dia. O Guto Lapistino quer saber se o senhor aceitaria ser ministro novamente, independente de quem for eleito. E se o senhor não aceitaria, de quem? Olha aí, eu sou um homem de fases e de missões, não é? Eu estava dirigindo uma grande instituição global, estava num pico, todos esperavam que eu continuasse lá, etc. Eu disse, eu vou encerrar isso, porque eu acho que já cumpri aqui a minha missão, vou voltar ao Brasil, vou entrar no serviço público. E voltei ao Brasil, me candidatei a deputado federal, não assumi o mandato, porque fui convidado para ser presidente do Banco Central e entrei numa outra missão. Em resumo, eu acho que essa fase de ministro
esta missão já está por ser cumprida. O Brasil vivia na maior recessão da história do país quando nós entramos. O Brasil hoje está crescendo cada vez mais forte, isso será cada vez mais percebido. A minha opinião hoje é que essa etapa está cumprida. Agora, isso quer dizer o quê, ministro? Que no dia 1º de janeiro de 2019, ou o senhor está subindo a rampa do Planalto, ou o senhor está indo para o Congresso... Ou de volta para a vida privada. De volta para a iniciativa privada. Não, eu não vou me candidatar ao parlamento. Eu acho que esta fase também já passou. É muito importante, né, o parlamento, etc. Mas, do meu ponto de vista, eu acredito que agora estamos numa etapa que vamos tomar essa decisão, mas a minha decisão será ou me candidatar a presidente da República ou continuar o ministro da Fazenda. Agora, o senhor foi cotado para ser vice da candidatura da presidente Dilma, e o senhor chegou a ponderar, pensou sobre o assunto. O senhor aceitaria ser vice na chapa de alguém? Não, a princípio. O senhor seria o presidente hoje. Tá, a vice não. A gente está há 8 meses da eleição presidencial e a gente está vivendo um quadro político no Brasil de pessoas que ensaiam entrar na corrida presidencial, depois retiram candidatura, todo mundo pensando, o senhor próprio está nessa fase de reflexão. A gente não está muito em cima da hora para estar todo mundo assim tão na dúvida? O quadro já não devia estar mais definido nesse momento? Olha, não. Né? A ideia é de que a situação atual, tá, é uma situação de alta indefinição. Quer dizer, não existem candidatos que claramente serão os vencedores. Então, é um processo normal de vários países que têm nessa situação. Haja vista a França, por exemplo, né, um ano antes não se sabia, não se tinha a menor ideia de quem seria o presidente. E quem ganhou, que era o então ministro da Fazenda, hoje presidente Macron, ele, na realidade, fez uma campanha que surpreendeu a todos e mostrou a sua história e foi eleito presidente. Em resumo, não é sempre que existe eleição já bastante polarizada e semi-definida com essa antecedência. Muitas vezes acontece isso e muitas vezes o resultado é até muito bom, como está mostrando agora a França. Às vezes nem sempre, mas... É um processo normal. O senhor acha que até outubro essa polarização Lula e Bolsonaro vai se diluir e vão encontrar um candidato de centro? Eu acredito que sim. Principalmente nesse momento em que o Brasil está implantando uma série de reformas muito importantes e começou a crescer. Se nós levarmos em consideração que os anos de 2015, 2016 foram a maior recessão da história do Brasil, uma recessão maior do que a grande crise de 1929 no Brasil, que foi a maior crise da história no mundo, né? O Brasil teve uma recessão agora maior desemprego, maior problema, quebra de empresas e etc. E nós enfrentamos isso e saímos disso. Então, estamos cada vez mais numa trajetória de recuperação forte, etc., e isto é que é o mais relevante nesse momento para todos. A gente viu agora essa semana algumas notícias falando que só em dividendos vão ser pagos 80 bi ou que o lucro de alguns bancos também foi bilionário. A gente viu a Bolsa de Valores também acima dos 80 mil pontos. Quando é que essa percepção de que o que já é bom para quem já é rico, quando é que ela vai chegar na classe mais pobre? Quer dizer, quando é que essa percepção de volta de crescimento, retomada e melhora vai chegar na classe média e nas classes mais baixas? Vou contar uma história que mostra exatamente isso e o que acontece. A inflação hoje é a mais baixa, e foi o ano passado a mais baixa desde 1998. Baixíssima. A inflação de alimentos foi mais baixa ainda. A inflação para pessoas de renda menor, calculada pelo INPC, foi a mais baixa da história do Brasil. Muito bem. E muitas vezes as pessoas ainda não sentiram isso completamente, porque tem ainda uma memória de uma inflação elevada anterior, né? É normal isso. Acontece isso. Com o tempo vai ficar claro para todos, por exemplo, que a inflação está mais baixa e que, de fato, o poder de compra aumenta com isso.
O aumento do emprego está acontecendo. Aconteceu um pouco ano passado e esse ano deve ser criado no Brasil emprego suficiente para empregar mais 2,5 milhões de pessoas. Na medida em que essas pessoas começam a ser empregadas e etc., e cada um fica sabendo que o parente, o amigo, a amiga conseguiu emprego, ou ele próprio, que estava com medo de perder o emprego e ver as pessoas na empresa serem contratadas e não demitidas, tudo isso vai começar a levar a população a ter uma sensação cada vez de que a situação está melhor. Isto demanda um pouco de tempo, é normal isso, né? A economia já está crescendo, o poder de compra da população, inclusive do mais pobre, já está aumentando. Agora, a percepção disso de cada um demanda um pouco de tempo. E é normal e nós devemos ter respeito com aqueles que ainda estão desempregados. Por quê? Porque o número de pessoas que foi desempregado no Brasil é enorme. Essas pessoas começam a achar emprego, mas mesmo que crie 2,5 milhões de empregos esse ano, ainda tem muita gente desempregada. Mas isso é questão de tempo, cada vez mais a população vai sentir isso e vai sentir cada vez mais forte. O senhor está falando de percepção e isso passa pelo emocional das pessoas e é algo que faz parte da vida da gente e é como a gente responde, inclusive como as pessoas vão responder, talvez na urna, com muita emoção na hora de votar. Falando sobre percepção, a corrupção é vista hoje como o principal problema do país, mais do que o problema da segurança, mais do que o problema do desemprego, é a corrupção. Essa semana saiu a notícia de que somente porque o Ministério Público da Suíça enviou as informações aqui para o Brasil é que se descobriu que o ex-presidente da Dersa tinha mais de 100 milhões de reais num banco da Suíça que transferiu para as Bahamas. Essa percepção de combate à corrupção, ela precisa ser mantida, de que a Sim. Operação Lava Jato vai continuar, de que os corruptos serão sim presos e pagarão sim, não só com a privação da liberdade, mas pagar em dinheiro mesmo. Sim. A gente está vivendo num momento único da história. A gente tem Paulo Maluf preso, Sérgio Cabral preso, Gedel Vieira Lima preso, ministros, governadores, pessoas muito importantes e poderosas que estão enfrentando as consequências daquilo que fizeram. O quão importante é para a economia que o Brasil continue seguindo nesse rumo de limpeza? É muito importante, né? Não só para dar mais confiança a todos, mas principalmente porque aí o governo e as empresas públicas passam a funcionar melhor, né? Gastando melhor os seus recursos, usando melhor o recurso público, que é fundamental. Em resumo, o problema maior muitas vezes da corrupção não é nem o desvio do dinheiro, é o mau uso do recurso, o desperdício, o problema. Então, é fundamental isso que está sendo feito no Brasil. O Brasil está botando a casa em ordem. Aliás, quando eu me encontro com autoridades de diversos países, ou investidores, ou profissionais diversos que eu vou em reuniões internacionais, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Ásia, etc., e é comum eu encontrar pessoas que falam, puxa, mas o Brasil está fazendo um trabalho impressionante de combate à corrupção, né? A Operação Lava Jato, todas essas operações, etc., e mostra a força das instituições brasileiras, quer dizer, que estão avançando e pessoas poderosas, como você mencionou, evidentemente que a justiça é que vai julgar cada caso, etc., mas, em dito isso, existe um funcionamento das instituições brasileiras e isto é muito importante. É normal, é evidente, todos nós ficamos chocados quando nós ouvimos algumas coisas, etc., e vemos, etc. Agora, o fato é que isso está sendo feito. E em muitos países, inclusive, que eu às vezes visito, as pessoas me dizem, puxa vida, eu gostaria muito que estivesse acontecendo aqui no meu país. Quer dizer, então, isto mostra que o país está crescendo. E isso ajuda a melhora da percepção do Brasil. Por exemplo, nessa reunião do Fórum Econômico Mundial, na Suíça, o ano passado, quando eu fui lá, existiu uma expectativa positiva sobre o Brasil. Por causa de tudo isso, e da recuperação da economia, das reformas, e combate à corrupção, etc. Agora, quando eu voltei, essa expectativa, vários me disseram isso, transformou-se numa constatação. O Brasil está melhorando. E eu acredito, tenho certeza que vai continuar, inclusive porque a população exige e demanda isso. Ministro,
o tema da corrupção vai ser um tema também das eleições, assim como a Previdência, que a gente já tinha falado. Se o senhor, caso venha se candidatar, e eu digo isso porque já chegam perguntas aqui pelo Twitter para a gente, da mesma forma que a presidente Dilma era cobrada quando ela exercia a presidência do Conselho da Petrobras, falava assim, será que ela não sabia de nada? O senhor também é cobrado pelo fato de ter exercido um alto cargo no grupo JIF. É possível passar por um alto cargo como esse e não saber da corrupção em que um grupo desse se envolve? Sim. Por uma razão muito simples, o meu trabalho para aquele grupo era um trabalho técnico, muito objetivo e muito concentrado e limitado. Foi um trabalho de montagem da plataforma digital, o banco digital, etc., que foi, na realidade, o primeiro banco completamente digital online do mundo. Foi um trabalho técnico. Ao mesmo tempo, eu era o presidente do conselho, o chairman, de um grande banco de investimento internacional chamado Lazard, que é respeitadíssimo, tem uma grande reputação no mundo inteiro, sediado em Nova York. Eu fui do conselho do Lloyd's of London, ao mesmo tempo que é uma entidade centenária, respeitadíssima, inquestionável, da empresa de investimentos KKR, que é uma das maiores, talvez a maior do mundo, na área de investimentos, e também da Azul, transportes aéreos e de outros. Em resumo, eu tive uma atividade diversificada e sempre sujeita a todo escrutínio e nenhum questionamento. Quer dizer, evidentemente, isso já foi examinado por todo mundo, isso que você está se referindo, e nunca houve nada. Então é bom deixar claro aqui para os nossos queridos telespectadores. A JIF é a empresa que controlava a JBS, aquela dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Mas o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participava de um conselho para tomar decisões a respeito do banco original, que também era do grupo, né? Exatamente. Que foi o primeiro banco digital. Ele não tomava as decisões da JBS, da carne, da linguiça, do frango, essa não, né? Não. Ele não era o presidente da JBS, ele fazia parte de um conselho para dar orientações a respeito da parte financeira. Não, era da criação do banco digital, original. Isso sim. E o conselho, caso essa empresa fosse para a Bolsa de Valores, fosse considerada empresa, aí o conselho poderia assumir outras funções. Mas o senhor não tomava decisões administrativas da empresa? Nenhuma. Não tinha conhecimento das operações, não sabia, e não era o objeto do meu trabalho lá, né? O meu trabalho mais abrangente era no Lazard, onde eu era o presidente. Já respondeu a pergunta do Ângelo Jambu, do Luiz Lopes, do Clóvis, do Hélio Afonso, né? Está respondida. Tá respondida a pergunta sobre a passagem do ministro pelo conselho da JEF. Mais uma, Mauro. Ministro, o jornalista é meio chato, a gente gosta de ver o copo meio vazio. O senhor falou de uma série de dados da economia, de recuperação da economia, que sem dúvida são verdadeiros, mas por outro lado, a gente ainda está com um problema muito sério nas contas públicas e essa trava que a gente teve agora da tramitação de propostas de emendas constitucionais no Congresso complica ainda mais a tomada de algumas decisões, a reforma da Previdência é uma delas. Como é que ficam as contas para o ano que vem? O presidente que assumir no ano que vem vai ter que administrar que situação em termos de contas públicas? Olha, nós vamos apresentar um orçamento para 2019 no dia 31 de agosto. Eu digo nós, se eu estiver aqui. Se não, então o ministro da Fazenda e ministro do Planejamento, etc., vão apresentar essa proposta ao presidente que vai aprovar um orçamento e que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional. Por tudo o que nós estamos vendo hoje, o orçamento de 19 vai estar obedecendo ao teto de gastos e às metas e etc. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse essa semana que não, que vai estourar teto de gastos, que vai não, quebrar a regra de ouro. Ele estava se referindo a um assunto específico, corretamente, da regra de ouro, que sim tem que se fazer alguns ajustes na regra de ouro, que é mais um problema de como se contabiliza de despesas, etc. Tem toda razão. Que essa regra tem que ser ajustada. Agora, existe uma regra mais rígida e mais importante, que é o teto de gastos. E que esse estabelece o que você quer.
Isto é, controle das despesas Eu rigoroso. e todos os brasileiros, hein, Exatamente. ministro? E isso está acontecendo. As despesas estão caindo como percentual do produto brasileiro a partir de 2017. A gente vem para Brasília, a gente vê tanta coisa boa e dá para ver que dá para cortar em tantas coisinhas pequenas. As pessoas não dava para enxugar, as pessoas cobram muito isso. As pessoas cobram muito isso, a questão das regalias. Isso é... Todas as do entrevistas, exagero, que a gente faz, muito do retorno que a gente tem dos telespectadores, das perguntas que são feitas, vem muito isso. Por que não corta regalia? Por que não corta regalia? A gente sabe que as regalias, em alguns casos, pesam no orçamento, em outras nem tanto, mas existe um simbolismo nisso muito forte. Regalias, inclusive, na Previdência, foi por isso que ela não teve a aprovação desde o início da maior parte da população, porque ela tem essa percepção de que alguns têm muito e tantos têm tão pouco. Exatamente. Mas você citou um bom exemplo que é a Previdência. Não basta o ministro ou até o presidente resolver cortar, porque isso está na lei. Por bem ou por mal, eu acho que é por bem, nós somos uma democracia, que temos um Estado de Direito, que tem leis, que tem uma Constituição, que tem uma justiça. Então, não compete ao presidente ou ao ministro, etc., sair cortando coisas à vontade. Existem algumas despesas, são chamadas discricionárias, sim, que aí o governo pode cortar, e isso está sendo cortado ao máximo. Agora, é um percentual menor, na realidade, do orçamento. A maior parte é o quê? São as chamadas despesas obrigatórias, que o Executivo não tem esse poder de cortar a aposentadoria, cortar salário das pessoas, cortar as regalias. Isso são... Cortar o auxílio moradia do judiciário. Pois é, o ministro e o presidente, muito menos, não têm poder para fazer isso. Isso está na lei. Tá? E propostas nesse sentido têm que ser apresentadas no Congresso, discutidas e aprovadas pelo Congresso Nacional. O senhor seria favorável ao que alguns economistas defendem de acabar com esses itens obrigatórios no orçamento e começar a fazer orçamento base zero? Olha, isso seria, do ponto de vista financeiro, ideal. Né? Mas é um pouco difícil conseguir uma aprovação desse aspecto. Por quê? Porque daria um poder ao Executivo enorme. Né? Poder de cortar salários, cortar todos os benefícios. Quer dizer, cada um que estivesse aqui teria poderes muito grandes. Então, a Constituição, as leis estabelecerem essas coisas, tem algumas vantagens importantes de institucionalização do poder, não ser só decisão de um ou de outro especificamente, como acontece nas ditaduras, por exemplo. O problema é quando as despesas são muito grandes, as regalias são muito grandes. Então, aí compete a população cobrar e a população tem a oportunidade de resolver isso. Tem eleição. Então, ao invés de simplesmente reclamarmos da vida ou dos outros, cada um tem que olhar nos candidatos que vão votar qual é a posição desse ou dessa candidata neste assunto, né? Qual é o desempenho em questão de despesa pública, em uso do recurso público. E, a partir daí, é o poder máximo que está na mão de cada um. Agora, cada um tem que ter consciência disso, ser bem informado e saber, na hora de votar, eu vou escolher o candidato que controla despesas, que usa bem o recurso público e que não está aí propondo ou tendo regalias, etc. Em resumo, a decisão, no fundo, é sua. Nossa, tem nessa semana no UOL uma entrevista com o Marcinho VP, conhecido traficante que está preso, dizendo que o tráfico de drogas também patrocina candidaturas políticas. Quer dizer, o senhor já chegou a pensar, assim como o Canadá vai fazer, em legalizar ou amenizar as regras para as drogas no país, para tentar combater o poder que tem o tráfico de drogas e essas, como chama, quadrilhas, né? Sim, é o crime organizado. Crime organizado. Isso é um problema gravíssimo e são decisões duríssimas. Existem países que já estão fazendo isso. Na América do Sul tem um, que é o Uruguai. Uruguai. País pequeno, é uma experiência que eu acho que todos nós temos que olhar com muita atenção.
para ver o que acontece lá, para saber se justifica fazermos isso no Brasil. Né? Para algumas drogas, é algo que alguns estão fazendo. Para outras drogas que afetam o cérebro e que são quimicamente viciantes, essas não adianta, porque essas vai acontecer de qualquer maneira. Agora, é um debate importante. Eu acho que a experiência do Uruguai deve servir de exemplo para nós decidirmos o que vamos fazer no Brasil a esse respeito. Mas não há dúvida que isso é gravíssimo e tem que ser enfrentado. É um mercado bilionário, gerando prisões, né? Inclusive de mulheres grávidas. O Valor Econômico essa semana trouxe uma matéria falando sobre o mercado legal de maconha, já tratando como um mercado bilionário, e bilionário em dólares. Ou seja, existem fatores a serem estudados, o fator econômico é um deles também. Ministro, alguma chance da gente pagar mais imposto neste ano ou no ano que vem? Eu vou ser muito claro nessa resposta. Não. Repita. Não. Peraí, não vamos pagar um novo imposto. Não haverá. E também não vamos pagar alíquotas maiores nos impostos que já existem. Não. Existe um projeto que se chama de reoneração de folha, que as empresas estavam tendo isenções, isso que você estava falando antes, renúncia fiscal para produzir mais, e que não aconteceu, não produziram mais e, portanto, não se justifica, tá certo? Ou a eliminação de um privilégio muito grande. Qualquer investidor hoje que compra cotas de fundos de investimento em qualquer lugar, em qualquer banco, instituição financeira, paga imposto. Aqueles ricos que têm os chamados fundos exclusivos não pagam, ou paga muito depois. Então, existe um projeto para igualar. Quer dizer, os ricos pagarem igual a todos na aplicação de recursos nos fundos exclusivos. E também essa questão da folha de pagamento. Esse projeto dos fundos exclusivos deve entrar na pauta? Vai entrar, vai entrar. E está já no Congresso, já em processo de discussão. Então, o que acontece? Isso são coisas específicas, mas não há projeto nenhum de criação de novos impostos, de aumento de alíquota. Não vai ter aumento de alíquota de imposto de renda, não vai ter aumento de alíquota de ICMS, ou de IPI, ou de FIS/COFINS. Fiquem todos tranquilos, porque o combate nosso é nas despesas. Mas a gente tem gente aqui que quer que tenha imposto sobre as grandes fortunas. Nós estamos fazendo isso exatamente onde o rico aplica o dinheiro. Nesses fundos. Que é o chamado fundo exclusivo, é onde os ricos aplicam os seus recursos coloca nesse fundo. E esse fundo aplica nas ações, nos títulos, no renda fixa, etc., comprando empresa, o que for. Então, é muito importante taxar na origem, que é o que nós estamos fazendo. O governo tem um pacote de simplificação tributária. Isso não significa uma reforma tributária. O senhor acredita que é necessária uma reforma tributária? O Armínio Fraga, por exemplo, defendeu essa semana a criação de um imposto de valor agregado, tirar algumas questões como começar a cobrar imposto de renda dos mais ricos e que hoje recorrem à pejotização. Reforma tributária é uma pauta deste governo ou vai ficar uma pauta para o governo que vem? Não. A simplificação tributária é uma reforma tributária. E já tem várias dessas questões. Por exemplo, a questão do imposto ao valor agregado, substituindo outros, etc., etc. A primeira parte é a reforma do PIS/COFINS, que é um imposto cobrado especificamente sobre valor agregado, em última análise, né, como sobre faturamento, etc. Então, em resumo, o fato é que a reforma tributária está em andamento. Como ela simplifica muito, então está sendo chamada de simplificação tributária. Mas ela é uma reforma tributária. Entra crise, sai crise e a renda do topo só faz crescer, diz o Felipe Rezende aqui no Twitter. A alíquota efetiva do imposto de renda daqueles que ganhavam mais de 160 salários mínimos por mês foi de apenas 6%, estava no Valor Econômico. O título é A Renda dos Super Ricos Aumentou na Crise. A Folha de São Paulo também chama atenção para esse fato de que os ricos conseguiram ficar mais ricos mesmo durante a crise. Isso aí muitas vezes pode acontecer em casos específicos, etc. O número de falências e quebras de grandes empresas na crise é muito elevado. Então, os ricos também
perderam muito. Se nós olharmos no Banco do Brasil, por exemplo, o número de empresas, inclusive grandes e médias, de pessoas muito ricas, que faliram ou entraram em processo de recuperação judicial, em insolvência, é muito grande. Em dito isso, a questão-chave que nós estamos agora olhando é o rico onde ele aplica o dinheiro, como eu expliquei. E é no fundo de investimentos exclusivo. Então, nós estamos taxando aí que é onde existia um benefício muito grande. Em resumo, isso é por etapas, esse é um desafio muito grande, vamos vencer essa etapa e depois vamos discutir as etapas seguintes. Ministro, muda a expectativa de crescimento do PIB para o ano que vem com a reforma da Previdência parada? Olha, a nossa expectativa para o ano de 2018 é 3%. Continua mesmo com a... Continua. Se não sair a reforma, continua? Assim. É uma expectativa exatamente partindo do pressuposto de que não vai haver a votação da reforma. A nossa expectativa seria de quê? Se a reforma fosse aprovada, seria maior. Seria ao redor de 3,30 a 3,40 o crescimento. Se ela fosse rejeitada, aí seria menor. Seria 2,80. Não vai ter maior reforma na Previdência no Brasil. Mas o senhor tem esperança, né? Ah, sim. Vamos aprovar. Ministro, aqui no Mariana Godoy Entrevista, a gente fez uma série com presidenciáveis, ou pelo menos pré-presidenciáveis, e a gente está incluindo o senhor também nessa lista. E para todos eles a gente fez a mesma pergunta para encerrar o programa, eu queria fazer para o senhor também. Por que o senhor gostaria de ser presidente do Brasil? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa que se candidatar a uma posição de presidente tem que, em primeiro lugar, ter história para isso, ter serviço prestado. E tem que se sentir em condições de fazer isso. Não só do ponto de vista de realizações, seja na vida pública, mas no setor privado também, na vida individual de cada um, tem que ter uma história de reputação inquestionável, no sentido de estar sujeito a qualquer coisa sem problema, né? Que inclusive é o meu caso. Mas o mais importante do que isso é que nós estamos fazendo coisas como agora, o nosso trabalho aqui no Ministério da Fazenda, que faz com que muitas pessoas que eu encontro, pessoas bem informadas, pessoas pouco informadas, muito bem informadas, enquanto toda hora, eu estou seguindo o trabalho do senhor, meus parabéns. Se o senhor se dispuser a candidatar a presidente da República, o senhor pode contar com o meu voto. E normalmente é quem está seguindo isso. E as pessoas às vezes me procuram e falam, eu sei que é difícil, eu sei que é um problema, eu sei que talvez não seja o que o senhor queira, mas eu posso lhe pedir um favor? Eu digo perfeitamente. Por favor, se candidato, nós estamos precisando de alguém como o senhor. Em resumo, eu acho que tem que ser algo que as pessoas querem e que você tem uma história que possa dizer, de fato, essas pessoas têm razão. Eu vou chegar a essa conclusão no final de março. No final de março, começo de abril, estaremos juntos nos Estados Unidos? Estaremos juntos nos Estados Unidos, em Harvard. O senhor faz um anúncio lá, eu ajudo. Ministro Henrique Meirelles, muito obrigada pela participação aqui no Mariana Godoy Entrevista. Mauro? Obrigado, Mariana. Obrigado, ministro. Muito boa noite a todos vocês. Muito obrigada pela participação. Fizemos as suas perguntas. Continue participando. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.